Opa, opa! E aí, meus nobres? Tudo certinho? No vídeo de hoje, nesta terra transformada por mutações e bestas aterrorizantes, Li Shen guarda um segredo. Ele reencarnou como um bebê. Sim, isso mesmo. Como um bebê. Mas com um sistema de trapaça que o torna um gênio, oculto aos 8 anos. Ele é um prodígio disfarçado. Treinado em segredo para sobreviver em um mundo perigoso. No entanto, sua vida dupla está prestes a desmoronar, um misterioso pingente brilhante, uma linda gótica sedutora, e um ataque inesperado de monstros, ameaçando expor seu poder, forçando-o a sair das sombras para proteger sua família, sua amiga de infância e o segredo de seu renascimento. Você está no canal do N. Caps, e se, assim como eu, você também quer saber mais sobre essa gótica, então já deixe o seu like logo no início e rapa. Compartilhe o vídeo o máximo que puder. Verifique também se você já está inscrito no canal, e considere se tornar um membro. Caso queira apoiar o nosso trabalho, é bem baratinho e nos ajuda muito. Dito isso, sem mais enrolações, bora começar com essa obra que está simplesmente incrível. Dentro de uma casa em Xangai, mamãe estava sentada embalando seu recém-nascido, enquanto o alimentava. Ela olhava para a criança com uma doce inveja, pensando em como ele simplesmente podia dormir, depois de ficar satisfeito. Enquanto isso, ela havia perdido inúmeras horas de sono cuidando dele, mas para ela, cada sacrifício valia a pena. Se isso significasse que seu filho cresceria saudável. O bebê chamado Shen sugava o leite da mãe, como se fosse uma bebida energética. E a cada gole, parecia se fortalecer, como se tivesse desbloqueado um código de trapaça. No fundo, ele guardava um segredo. Havia reencarnado neste mundo como um bebê recém-nascido. Seu cérebro ainda nem estava totalmente desenvolvido. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu diante dele. Exibia seu nome. Li Shen. 100. Apenas 33 dias de vida. Nível biológico comum de primeira categoria, sem atributos desbloqueados. Ainda assim, Li Shen sabia que possuía uma habilidade de trapaça, que lhe dava vantagem. Aos 3 meses, Li Shen casualmente esticou sua perna minúscula e deu um chute, levando seus pais a comemorarem. Como se ele tivesse marcado o gol da vitória no final da Copa do Mundo. O que eles não perceberam é que aquilo não era apenas exercício de bebê, era seu sistema. Concluindo a primeira missão. Um chute desajeitado. E a criança já havia desbloqueado um atributo avançado. Aos 4 meses, Jizen rastejava como um agente secreto, em missões noturnas, escondendo suas habilidades de seus pais. Aos 5 meses, já andava como um pequeno cavalheiro, inspecionando o apartamento. Quando completou 6 meses, finalmente, revelou sua habilidade de sentar e engatinhar, diante de seus pais. Numa noite, enquanto assistiam ao noticiário com ele, Jizen fez uma descoberta chocante. A terra em que vivia agora não era a mesma do seu passado. Este mundo havia sofrido mutações, e criaturas desconhecidas e aterrorizantes vagavam por ela. A humanidade as chamava de bestas aberrantes. Para combatê-las, as pessoas haviam forjado 2 caminhos: a ascensão mecânica, onde os corpos eram modificados com tecnologia, e a modificação genética avançada, onde humanos fundiam o gene das bestas para usar seus poderes, observando em silêncio. Jizen lembrou a si mesmo que tinha sorte de possuir um sistema próprio. Ele precisava crescer em segurança, evoluir em segredo e sobreviver nesta nova e perigosa terra. Pouco depois, uma vizinha se mudou para a casa ao lado. Ela tinha uma filha chamada Shan Xian. No momento em que Jizen a viu, decidiu que ela seria sua primeira amiga neste mundo. Claro, ele ainda não percebia que o destino os uniria. Aos 7 meses, Jizen contou com seu atributo avançado para rapidamente
Dominar habilidades básicas. Como correr, pular e até a linguagem. Aos 8 meses. Jishin treinava em segredo como um rato de academia, fazendo abdominais e flexões, sempre que os pais não estavam olhando. Para eles, era apenas um bebê babando nos travesseiros, mas na realidade, estava a meio caminho de conquistar um abdômen trincado, antes mesmo do primeiro bolo de aniversário. Um dia, enquanto a mãe lhe dava banho, ela congelou como se tivesse visto um fantasma. O pai entrou em pânico, pensando que algo estava errado. Mas ela apenas apontou para o bebê de 8 meses, que exibiu um abdômen definido, que muitos adultos não conseguiam alcançar, após anos de academia. O pai, após refletir, concluiu que seu filho deveria ser um raro prodígio. Acreditava que o grande apetite e a força precoce de Jishin significavam que ele estava destinado a se tornar um poderoso fundidor de gênios, ou um ciborgue. Jishin, escondendo seu verdadeiro segredo, só pensava em como havia chegado perto de ser descoberto. Felizmente, a imaginação de seu pai o salvou. Ter 2 pais que eram autores de webnovelas havia se revelado uma bênção. Jishin também sabia que não era o único gênio nesta terra mutada. Certa noite, assistindo novamente ao noticiário com a mãe, foi exibida a história de um garoto. Uma criança prodígio de uma família de artes marciais na capital, com apenas 2 anos de idade. A criança conseguia levantar um peso de 20 quilos, com uma só mão. A mãe de Jishin, colocando a mão sobre a cabeça dele, sentiu orgulho. E ficou tranquila, pois sabia que o filho não era menos talentoso do que aqueles prodígios de famílias de elite. O próprio Jishin se perguntava em silêncio se conseguiria levantar o mesmo peso ao completar 2 anos. 2 anos se passaram e o dia chegou. Jishin, agora com 2 anos, levantou 20 quilos com uma mão com facilidade. Logo depois, sua mãe o chamou dizendo que King tinha vindo brincar. Ele saiu do quarto para encontrá-la. Ainda sem conseguir falar claramente por causa da idade, a diferença entre eles era óbvia. Enquanto ele treinava em cada oportunidade, Kinhan passava o tempo comendo e dormindo. Mesmo assim, eles ficaram sempre juntos e ela se tornou seu colete de pesos improvisado para os treinos. Mas esse colete de treino trouxe um problema embaraçoso. Um dia, enquanto estava sentada sobre ele, Yin acabou fazendo xixi nele. Aos 3 anos, Jishin já conseguia levantar 40 quilos com uma mão, como um garotinho. Exibindo-se em um campeonato de levantamento de peso, assistindo ao noticiário novamente. Ele viu o prodígio da capital, agora com 4 anos, levantando orgulhosamente 30 quilos, por dentro. Jishin comparou suas habilidades e sabia que já era mais forte do que aquele prodígio, que havia sido na mesma idade. Zen verificou sua janela de status, e percebeu que seu nível biológico ainda estava preso ao nível comum da primeira categoria. Ele se perguntava como seria o nível comum da segunda categoria, e se isso já significava ultrapassar os limites humanos. Carregando essas dúvidas, saiu de casa pela primeira vez. A visão do mundo exterior o surpreendeu. Notou homens, bestas e robôs passando, e supos, que deviam ser fundidores de gênios e ciborgues. O primeiro lugar para onde foi a biblioteca. Como seus pais não permitiam o uso frequente de dispositivos eletrônicos, a biblioteca era a melhor forma de encontrar respostas. Ele correu para as prateleiras, pegando os livros e lendo o máximo que podia. Sua mãe perguntou por que ele gostava tanto daquele tipo de leitura, enquanto a mãe de King An sugeriu que deveriam ser os gênios de gênio dele. Enquanto isso, King An tentou lhe oferecer biscoitos, mas Jishin recusou educadamente, dizendo que queria ler e que ela podia comer por meio da leitura. Jishin
começou a formar um novo entendimento sobre o mundo. Mutadas antigas tabuletas de pedra, descobertas em ruínas misteriosas, revelavam a verdade. Este mundo era dividido em 6 níveis biológicos: comum, avançado, raro, épico, lendário e mítico. Cada nível possuía 9 categorias. Humanos normais começavam no comum, de primeira categoria, e diante de seres de alto nível, não passavam de formigas. Percebendo isso, Jishin soube que precisava acelerar seu treinamento, mantendo o perfil baixo. Sua sobrevivência dependia disso. Então, sua janela de sistema apareceu novamente. Uma nova missão havia sido atribuída a ele. A partir de agora, ele poderia treinar tanto o corpo quanto a mente. Aos 4 anos, Zen equilibrava treino com leitura constante, recusava-se a relaxar e trabalhava duro para avançar. Logo começou sua vida no jardim de infância. Pouco tempo depois, avançou com sucesso para a comum de segunda categoria. Sua força aumentou ao ponto de levantar 80 quilos com uma mão. Seu salto em altura parado alcançou 1,2 metros. E seu tempo de corrida nos 100 metros ficou abaixo dos 11 segundos. Esses resultados seriam impressionantes para qualquer adulto, quanto mais para uma criança do jardim de infância. Só por curiosidade, Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros, fez isso em 9,5 segundos. Então essa criança aí realmente é muito rápida. Jishin lembrava a si mesmo de que grande poder também trazia responsabilidade. Quando Kingdom sofreu bullying no jardim de infância, Jishin entrou em cena como um pequeno guarda-costas em missão. Em vez de socos, ele usou a arma mais aterrorizante de seu arsenal: ameaças de xixi na cama diariamente. Só a ideia de acordarem com uma cama encharcada fez as crianças chorarem imediatamente. A partir daquele dia, ninguém mais ousou tocar em King Yan. Observando a cena, o rosto dela se iluminou com pura felicidade, como se tivesse acabado de contratar um serviço de segurança pessoal. O mais estranho, mas também o mais eficaz do mundo. Outra janela do sistema apareceu diante de Jishin. Surpreso, ele percebeu que o único grito havia desencadeado uma nova missão. A anterior nem sequer tinha terminado ainda, e outra já havia começado. Isso significava que ele podia trabalhar em múltiplas missões ao mesmo tempo. Algo que o deixou animado. Meio ano depois, ele concluiu a missão de leitura e ganhou o atributo Raiz Celestial da Sabedoria. A partir daquele momento, sua capacidade de aprendizado atingiu o ápice do que um ser humano poderia alcançar. O tempo passou rapidamente. Em pouco tempo, ele e Kinhan tinham quase 7 anos, prontos para a formatura do jardim de infância. Durante as férias antes da escola primária, ele continuou treinando mais do que nunca. Seu salto ultrapassava 2 metros, e seu tempo de corrida havia caído para menos de 8 segundos. Pronto, agora ele era oficialmente o recordista mundial, com a raiz celestial da sabedoria impulsionando sua mente. Ele terminou sozinho a maior parte do currículo do ensino fundamental. Ele esperava ansiosamente para desbloquear o título de chefe do ensino fundamental. O ensino fundamental finalmente começou. Como ele já havia avançado sozinho para os conteúdos do ensino fundamental segundo e do ensino médio, as competições do ensino fundamental não eram nenhum desafio. Ganhar prêmios era apenas para mostrar seu verdadeiro objetivo. Era desbloquear o título de chefe do ensino fundamental o mais rápido possível. Sempre que tinha tempo livre, dava aulas particulares para King Yan. Ela não era excepcionalmente talentosa, mas sua obediência e dedicação a faziam progredir rapidamente. Após um semestre, ela já havia alcançado o 2º lugar na turma, ficando atrás apenas de Jishin. Para acelerar o desbloqueio de seu título, Jishin também participou de todos os eventos esportivos da escola, quebrando recorde após recorde. Justo quando ele pensava que se acomodaria nessa rotina e teria uma vida tranquila. No ensino fundamental, tudo mudou. Uma aluna transferida especial chegou à sua turma. Jishin imediatamente percebeu algo incomum. Ela carregava uma aura fraca,
que claramente não pertencia a um humano normal. A Shui entrou na sala. E todos os alunos voltaram seus olhos para ela, que então se aproximou de Didi Xin, e sussurrou admirada. Que o cabelo dela era tão bonito quanto flocos de neve no inverno. Mas Dizem estava perdido em seus próprios pensamentos, e não tinha intenção de responder. Ela desceu e seguiu silenciosamente até o fundo, e sentou-se atrás de Dizem. Ele continuou refletindo, mas preocupado com a estranha aura que a cercava. Para ele, aquilo não parecia humano. Ele se perguntava se ela poderia ser uma fusora de gênios, ou talvez até descendente de uma. Nos dias seguintes, Zixin a observou atentamente. Notou que Baishui não falava com ninguém, sempre que a aula terminava. Ela apenas deitava a cabeça na mesa, imóvel. Alguns colegas tiravam fotos engraçadas dela dormindo, e ela quase nunca ia ao banheiro. No início, sua presença despertou curiosidade, mas com o tempo, a atenção dos outros se apagou. A sala aos poucos voltou ao silêncio habitual. Mais de um mês depois, esse silêncio foi quebrado novamente, quando Baishu começou a secretar um estranho líquido branco. Eita, calma lá! Que líquido é esse? Ninguém sabia o que era aquela substância, mas ela tinha um odor fétido. Um dia, duas meninas sentiram um cheiro, taparam o nariz com nojo e zombaram dela, perguntando em voz alta o que era aquele líquido, e reclamando do fedor. Huan interveio e disse que o líquido parecia familiar, zombando e dizendo que ela não era mais pura, fingindo ser generoso. Huan jogou água nela, alegando estar ajudando a limpar. Baishui apertou os dentes e chorou de vergonha, enquanto outros riam cruelmente. Zen observava, tomado pela confusão. Ele sempre acreditou que Baishui era perigosa. No entanto, ali estava ela, chorando como uma garota indefesa. Ao seu lado, Qin Hansu olhou com pena, perguntando a Zixin se eles poderiam ajudá-la. Zen concordou, dando um passo à frente, e pensou consigo mesmo que ainda não compreendia a verdadeira natureza dela. Mas naquele momento, ela parecia menos perigosa do que ele temia. Para ele, era apenas uma garota fraca, sendo intimidada. Ele colocou firmemente a mão no ombro de Guan. Instantaneamente, o rosto de Guan empalideceu de medo. Zen sorriu e ordenou que ele limpasse a água da mesa. Baishui Guan tremeu e rapidamente concordou, correndo para limpar. Em sua mente, ele admitiu que a reputação de Lixin, tanto em inteligência quanto em força, era temida em toda a escola. Nem mesmo os alunos do sexto ano ousavam enfrentá-lo, então era mais seguro obedecer. Vixe, então. Ele se voltou para os agressores e exigiu que todos que haviam atormentado Baishui pedissem desculpas. Imediatamente. Assustados, os 5 alunos que zombaram dela se aproximaram, pediram desculpas e até imploraram que ela os perdoasse. Com lágrimas nos olhos, Baishui agradeceu suavemente a Zixin e a Qin Huan. Qin Yan colocou uma mão reconfortante em seu ombro, e lembrou que colegas de classe, elas sempre deveriam se ajudar. A partir daquele dia, as coisas começariam a mudar. Qin Yan fez um esforço consciente para se tornar amiga da garota de cabelos brancos. Muitas vezes, arrastava os pertences junto, sempre que tinha lanches. Dividia a primeira parte com Baishui. Um dia, porém, Baishui olhou para as 2 novas amigas, com tristeza e confessou que cheirava mal. Temendo que elas sentissem nojo dela, pediu desculpas, explicando que não era porque desconfiava delas, mas porque tinha sido desprezada e rejeitada desde pequena. Ter amigas ao seu lado, pela primeira vez, parecia irreal. Quase um sonho. Ela não acreditava que merecia aquilo. Qin Yan sorriu calorosamente e a tranquilizou, dizendo que não era um sonho. Explicou que sabia como era sentir aquela dor, e por isso, jamais sentiria nojo dela. Prometeu que enquanto Baishui quisesse, seriam amigas para sempre. Ao ouvir essas palavras, Baishui desabou em lágrimas e abraçou-a fortemente, chorando de gratidão.
Ela disse o quanto estava agradecida por ter amigas que dividiam lanches e permaneciam ao seu lado, querendo retribuir. Tirou um colar do pescoço e explicou que aquele par de presas de fera tinha sido um presente de aniversário de sua mãe, no ano anterior. Agora queria entregá-la como um símbolo de amizade, e esperava que elas aceitassem e que pudessem continuar amigas para sempre. Kim Yan recebeu o presente com alegria e prometeu, animada, que seriam amigas para sempre e sempre. Mas justo quando Kim Yan acreditava que a amizade delas duraria, algo inesperado aconteceu. Richard veio até ela com uma notícia chocante. Ele contou que Bai Shui havia se transferido. O rosto de Qin congelou em incredulidade, e ela gritou de espanto. Zixin confirmou, explicando o que tinha visto com os próprios olhos, ela preenchendo os papéis de saída. Naquele mesmo dia, Zixin se lembrou de ter acompanhado o pai para entregar documentos ao diretor. O diretor garantiu que a papelada de Bai Shui estava completa e suas informações seriam mantidas em total sigilo. Opa, sigilo. Não, né, meu professor de português, vai brigar comigo? Naquele momento, Zen percebeu que a identidade dela nunca tinha sido simples. Ele admitiu que, a partir daquele dia, nunca mais viu Bai Shui. Para ele, ela se tornou nada mais do que uma memória fugaz da infância. Mas comparado à sua partida repentina, foram os acontecimentos que se seguiram que realmente prenderam sua atenção. A cena mudou para aquela noite. Zen massageava os ombros da mãe, enquanto ela digitava seu romance. Ela o elogiou pela pressão perfeita e agradeceu ao filho por aliviar seus ombros doloridos. Zixin explicou para si mesmo que havia aprendido técnicas profissionais de massagem. Graças ao impulso de sua raiz celestial e de sabedoria, ele nunca esperava que fosse tão útil a televisão. Então o interrompeu com uma notícia importante. Um repórter anunciou orgulhosamente mais uma conquista do prodígio de Kyoto, com apenas 10 anos de idade. Ele havia conseguido se fundir com um gênio de besta, estereotipado, e erguer uma pedra genética de 1000 quilos, com uma única mão. Zen assistiu em silêncio, pensando consigo mesmo que o garoto já havia começado a fusão genética. Seu pai, recém-saído do banho, ouviu e zombou da notícia, reclamando que o prodígio de Kyoto aparecia na televisão o tempo todo, como influenciador. Ele supôs que a família de Kyoto devia ter acesso à tecnologia de fusão avançada. Sua mãe discordou, dizendo que, independentemente da tecnologia, ainda era errado usar o próprio filho como cobaia. O pai rebateu que em famílias marciais, os interesses da família sempre vinham antes do indivíduo. E era assim que conquistavam poder. Em primeiro lugar, a mãe, irritada, retrucou, iniciando uma pequena discussão. Como qualquer casal casado. É porque, até onde eu sei, não existe casal que não discorde. Enquanto isso, Gizen ignorava a briga deles e focava no noticiário. Ele calculou o poder do garoto, percebendo que antes da fusão genética, o prodígio só conseguia levantar um halter com uma mão, e depois passou a levantar 5 vezes mais. No entanto, Zen tinha apenas 8 anos e já conseguia levantar 300 quilos com uma mão, sem nenhuma fusão genética. Por essa lógica, seu potencial era ainda maior. Sentindo-se confiante, começou a acreditar em um futuro brilhante para si, até que o próximo relatório apareceu na tela e mostrou-lhe o verdadeiro significado de viver, sobre o medo. A transmissão anunciou como última hora um sério ataque de bestas aberrantes de classe A e B em um país vizinho. Testemunhas afirmaram que os atacantes eram enormes, ratos aberrantes de classe A e B. As imagens mostravam caos e destruição, enquanto em chamas, os ratos monstruosos destruíam prédios, devoravam cidadãos e deixavam devastação por onde passavam, em meio à tragédia. Uma mulher corpulenta, de coxas grossas, foi agarrada por uma das bestas.
Ela gritava por ajuda, implorando que alguém a salvasse. Em segundos, o monstro a engoliu inteira. E assim a besta devorou sua mãe como um lanche. Droga! Eu queria que essa personagem continuasse na história. Só mais um pouquinho para mim ver uma coisa. Na verdade, foi meu cachorro que pediu. O noticiário anunciou com grave certeza que a investigação havia confirmado. Os heróis estavam por trás do recente ataque dos ratos aberrantes, atiçando as chamas nas sombras. O chamado ecoou entre as nações, pedindo ajuda para que todos apoiassem o país Sakura na exterminação desses heróis juntos. A cena voltou para a família Lin. Momentos antes, o pai de Jizen havia discutido com sua mãe, mas logo o poder da esposa prevaleceu. A mãe de Zen puxou o pai pela orelha, dando-lhe uma lição dura. Enquanto ele juntava as mãos e pedia perdão, era a verdade inegável do poder de uma esposa, pois elas sempre estavam certas. Enquanto isso, Jizen permanecia perdido em um único pensamento: a chamada seita não passava de uma organização anti-humana, fundada por traidores da humanidade, por interesse próprio. Eles haviam se tornado cães de guarda de bestas aberrantes, lançando ataques contra o mundo. Ele se considerava sortudo por ter nascido em um país poderoso e relativamente estável, onde poderia se manter discreto e crescer em silêncio. De repente, um estrondoso boom sônico ecoou do lado de fora, assustando a todos. Zishin correu até a janela e abriu as cortinas. Chocado ao ver inúmeros ciborgues voando pelos céus, ele se perguntou por que tantos ciborgues oficiais estariam patrulhando aquela hora, e torceu para que nada de terrível tivesse acontecido. Na manhã seguinte, Zishin esperava em frente à casa de Kinga, para que fossem juntos à escola. Ele já estava lá havia bastante tempo, pois Kingan, como sempre, se atrasava. Ai, ai. Ai, mulheres. Ela se desculpou sinceramente, como de costume. Enquanto estavam juntos, Jizen notou algo em comum. O pingente de besta que baixou e havia dado a Kinga estava brilhando. Ele o pegou e percebeu que cintilava levemente. A própria Kingan ficou surpresa ao ver o brilho, e pensou que poderia ser o pingente de uma besta berrante. Jizen entendeu imediatamente que aquela leve aura, não humana que havia sentido nela antes, devia estar vindo desse pingente. O brilho durou apenas um breve momento, então eles não deram muita atenção, mas Jizen não conseguia ignorar o mau pressentimento em seu peito. Entre a concentração de ciborgues na noite anterior e esses brilhos estranhos, sentia algo sombrio que estava para acontecer. Enquanto seguiam para a escola, passaram por um poste de luz onde uma ruiva gótica, sedutora e confiante, encostava-se casualmente. Opa! Chegou finalmente a hora que todo mundo queria ver, uma perna cruzada sobre a outra, a mão erguida próxima ao rosto, segurando delicadamente um cigarro. Ela exalou confiança e uma aura sedutora. Seu olhar se voltou para as crianças, divertido, quase brincalhão, como se as achasse adoráveis. Kinyan sorriu alegremente e explicou que eles não eram irmãos, mas amigos de infância. Melhores amigos. Na verdade, Jade e Samon tinham um rosto sério, como sempre. Embora aparentasse ter apenas 8 anos, carregava o peso e os modos de um adulto. A ruiva gótica sorriu de forma enigmática e brincalhona, um braço cruzado na cintura, destacando suas curvas, enquanto a outra mão levantava elegantemente o cigarro entre os dedos, enluvados. Ela expressou inveja, dizendo que também gostaria de ter tido um vínculo, assim com um amigo de infância. Então, perguntou se os dois estavam indo sozinhos para a escola, e onde estavam seus pais. In hesitou, confusa, tentando responder, mas Samon firmemente segurou sua mão e a puxou, insistindo que estavam atrasados para a escola. O sorriso brincalhão da ruiva gótica permaneceu, enquanto os observava se afastarem para a escola. Zisha lembrou que Inha
com um aviso severo. Para nunca responder a perguntas de estranhos, Ian sentiu a incompreensão, garantindo que havia entendido a mensagem, mais tarde naquela noite. Enquanto voltavam para casa, por um beco estreito e deserto, Kinha ficou inquieta. Ela apertou a mão de Zishin. Sussurrando que o silêncio parecia assustador, Zishin explicou calmamente que toda a área estava programada para demolição. Na semana seguinte, os moradores já tinham se mudado, deixando as ruas vazias e silenciosas. De repente, a ruiva gótica apareceu novamente, esperando por eles. Com a mesma postura confiante e sedutora, o cigarro continuava. Delicadamente entre seus dedos enluvados, ela os cumprimentou casualmente, comentando que finalmente tinham saído da escola. Em seguida, chamou alguém próximo, dizendo que estava com as crianças. Michel imediatamente se posicionou para proteger Kinha. Ele percebeu que ela o usava seguido, mesmo depois de ele ter escolhido de propósito um caminho diferente para evitar cruzar com ela de novo. Mal podia acreditar que ela havia feito questão de segui-los. A ruiva gótica sorriu, oferecendo uma falsa promessa de doces saborosos em sua casa, convidando-os para brincar. Atrás dela, um homem surgiu, fumando de maneira arrogante. Ele a insultou, chamando suas palavras de conversa inútil. Então, com agressividade repentina, avançou contra as crianças. Um pano embebido de clorofórmio balançava em sua mão. O plano era claro: desmaiar as crianças e arrastá-las para vendê-las por dinheiro. Mas Shen reagiu com força implacável. Seu punho atingiu o estômago do homem, com tanta intensidade, que o agressor voou para cima e caiu no chão, aos pés da ruiva gótica. O sangue escorria de sua boca. A gótica não conseguia acreditar no que havia visto. Para ela era impossível, completamente impossível, que um aluno do ensino fundamental pudesse arremessar um homem adulto pelos ares. Ainda assim, Zen não mostrou misericórdia. Com precisão fria, ele acertou o rosto dela com um soco, tão forte que a fez rolar pelo chão, tomado pela raiva. Zen pegou um tijolo e avançou, seus pensamentos se obscurecendo, enquanto calculava o próximo movimento. Não havia câmeras ali, nenhum testemunho que pudesse trazer problemas futuros. Ele não tinha escolha a não ser acabar com aquilo. Não queria matar. Mas se todas aquelas pessoas revelassem o que tinha acontecido, seus poderes seriam expostos. Todo o seu plano de se manter discreto e ficar mais forte seria destruído antes que pudesse agir. O chão tremeu violentamente sobre eles. O tremor repentino o assustou, deixando confuso sobre o que estava acontecendo. Então, da terra rachada emergiu um enorme rato aberrante. A criatura guinchou com fúria aterrorizante, antes de cravar os dentes na cabeça da gótica, encerrando sua vida instantaneamente. Droga! Mais um personagem que eu queria que ficasse na história. Só mais um pouquinho. Porque o prefeito de Sorocaba disse que góticas rabudas são legais, e eu acredito nele. Rapazes. Mais uma gótica sedutora, de seios fartos, foi perdida naquele momento brutal. Kenrend gritou de medo, perguntando o que era aquela criatura monstruosa. Sem hesitar, Zishin apegou-se nos braços como um herói, explicando que se tratava de um rato aberrante gigante. Ele a instou a fugir imediatamente para um lugar seguro, com grande velocidade. Ele a carregou para longe do perigo. Enquanto corriam, outra figura apareceu. Era um ciborgue. Mas não qualquer ciborgue. Era uma beldade infernal, de aparência hipnotizante e seios fartos, chamando a atenção por completo. Oh meu Deus! Por favor, não deixe que essa gótica acabe no estômago daquele rato também. Shen impressionou-se com sua velocidade, duvidando até se ela era mesmo um ciborgue, pois seus movimentos pareciam rápidos demais. O ciborgue lançou-se contra o rato aberrante, liberando uma nuvem de fumaça anestésica.
A explosão atingiu em cheio, engolfando a criatura em uma detonação massiva. O rato aberrante é pego nas explosões flamejantes, rugindo de dor e fica atordoado pela fumaça anestésica. Ele vê sua chance. O ciborgue avança e finaliza a besta enfraquecida em uma sequência de golpes. Mais tarde, Elise Shane assiste a uma reportagem sobre o incidente em casa. Ele analisa a luta, concluindo que o nível de poder do ciborgue provavelmente não é muito alto. Ele raciocina que ela precisou enfraquecer o rato primeiro, e mesmo assim levou 7 minutos para matá-lo. Ele reflete sobre o perigo dos ratos aberrantes gigantes, sabendo que são criaturas resistentes, que podem ultrapassar 10 metros de comprimento e alcançar o 5º nível comum. Felizmente, eles escaparam ilesos. O incidente o lembra dos perigos do mundo, e ele decide intensificar seu treinamento para se proteger, e as pessoas de quem gosta. Depois, ele é visto em seu espaço de treino, fazendo agachamentos com pesos, usando uma barra pesada, recebendo pontos do sistema como recompensa. Embora a ameaça dos ratos aberrantes persista, a vida continua. Logo, ele e Shankuga comemoram um novo aniversário com ambas as famílias, em volta de um grande bolo. Após fazerem seus pedidos, trocam presentes. Graças à sua raiz celestial da sabedoria, Lenzin Shen aprendeu sozinho a esculpir em apenas uma noite, e confeccionou um grampo de cabelo de madeira para Shen Qingan. Ela fica encantada, colocando nos cabelos e exclamando quanto ama. O tempo passa rapidamente. E em pouco tempo, Lin Shen e Shen Qingan se formam no ensino fundamental e iniciam o ensino médio. Ao saírem, o seu sistema notifica de que completou a conquista dos 9 anos de ensino obrigatório, desbloqueando os títulos de Rei do Jardim da Infância e Cão Alfa do ensino fundamental. Ele fica empolgado para desbloquear o título de Senhor do Ensino Médio, que considerará o atributo sobrevivência do mais apto durante as férias. Mantenha uma rotina de treinamento de alta intensidade. Seus treinos incluem 1000 flexões com um enorme pedregulho nas costas, garantindo grandes aumentos de atributos. Seu esforço compensa. Pouco antes das aulas começarem, após uma corrida de 10 km, seu sistema anuncia que seu nível biológico rompeu para o 3º nível comum. Seus atributos físicos aumentaram drasticamente. Ele agora pode levantar 700 quilos com uma mão, saltar 4 metros de altura e correr 100 metros em 6 segundos, conforme seu poder cresce. Ele se pergunta em que nível o prodígio de Kyoto chegou coincidentemente na véspera do início das aulas. Uma reportagem vai ao ar na TV. A matéria revela que agora o prodígio de 14 anos fundiu-se com gênios de formiga gigante e consegue levantar um bloco de liga metálica de 2000 quilos com uma mão. Lindsay Shen calcula que, já que os gênios da formiga aumentaram a força de 4 a 8 vezes a força real do prodígio, sem o aprimoramento genético, é de apenas cerca de 500 quilos, e isso significa que Li Shen ainda é fundamentalmente o mais forte. Ele sorri, imaginando quão poderoso se tornará com futuras fusões genéticas. No dia seguinte, começam as aulas do ensino médio, por ser o melhor aluno da cidade. Todas as melhores escolas tentam recrutá-lo. Ele aceitou o convite da escola secundária de Xangai, mas apenas se Shangingan pudesse entrar na sua turma, durante a matrícula. São recebidos pelo diretor e pelo novo professor responsável, que expressam o quanto contam com ele. Após algumas formalidades, ele inventa uma desculpa e sai com Shangingan, o verdadeiro motivo de ter escolhido a escola secundária de Xangai foi por suas excelentes instalações esportivas. Eles haviam planejado jogar badminton na quadra da escola antes do início oficial das aulas. Empolgada, Shan Yingan diz a Ling Jinshan que eles deveriam começar
Ela saca com um movimento chamativo, gritando sua bola curvada das fadas. Lin Xinchen intercepta facilmente o volante no ar, mas o jogo é interrompido. Um grupo de veteranos se aproxima e o líder, de boné, virado para trás, pega o volante, informando que a quadra está reservada. Seus amigos zombam, oferecendo sarcasticamente que Chang'an poderia ficar e jogar com eles. Shan mantém sua posição, dizendo que eles precisam seguir as regras, e que ele e Zixin estavam lá primeiro. Zixin, vendo que eles se aproximavam demais de Shan, intervém com uma expressão fria. Diz para se afastarem dele. E lembra a regra da prioridade de quem chegou primeiro. O líder debocha arrogantemente, declarando que vai tomar a quadra. Ele segura o volante e o lança para cima, mas antes que pudesse sacar, Lin surge e se move. Ele declara que a partir de agora, apenas as suas regras importam. Com uma explosão de poder, salta e esmaga o volante com força incrível. O volante atravessa a quadra em um borrão branco. Move-se tão rápido que o líder mal tem tempo de reagir. A força do impacto destrói sua raquete e faz seu boné voar. Os veteranos ficam em choque, suando e tremendo. Perguntam se Lin é mesmo humano. Se é mesmo humano. Cogitando se ele é um prodígio. Um deles comenta, aterrorizado, que se o golpe tivesse errado por pouco, a cabeça do chefe teria sido arrancada. Completamente intimidados, os veteranos se curvam profundamente em desculpas, dizendo a Shan que agora entendem as regras e irão embora imediatamente. Então, eles se retiraram apressadamente, talvez porque a notícia do incidente tenha se espalhado. Ninguém jamais ousou intimidar Liz. Eles enchem ou xingam novamente. Além de ser maior e ter melhores instalações, a nova vida escolar parecia a mesma. No aspecto acadêmico, Li Shen estava muito à frente, já tendo terminado o currículo do ensino médio, há tempos. Durante as aulas, lia livros interessantes para passar o tempo, e à noite, após os treinos, usava sua raiz celestial de sabedoria para aprender novas habilidades, online rapidamente. Experimentando culinária, fotografia, direção, natação e vários outros esportes. Para desbloquear o título de senhor do ensino médio, ele não apenas ficou em primeiro lugar em todas as matérias, mas também representou a escola em competições nacionais. Ficou rodeado por uma montanha de troféus, para manter um perfil discreto. Tomava cuidado para não vencer em primeiro lugar todas as competições. Um semestre se passou, e o título ainda não havia sido desbloqueado. No entanto, suas performances lhe renderam mais admiradoras, que deixavam pilhas de cartas de amor em sua mesa. Ele as ignorava. Além de ajudar Xinga nos estudos, concentrou-se no próximo festival esportivo escolar. Acreditava que se o dominasse completamente, finalmente desbloquearia o título. Para o festival, inscreveu-se apenas em 3 provas: arremesso de peso, salto em altura e corrida, representando força, salto e velocidade. Ele alcançou um impressionante arremesso, de 20 metros no peso. Embora tivesse se contido para não parecer sobre-humano, ainda assim, conquistou facilmente o primeiro lugar, em todos os eventos. Justo quando estava sentado com o Sha Qingdan, admirando sua medalha de ouro, sentiu um novo poder percorrer seu corpo. Uma notificação do sistema apareceu anunciando que, devido às suas conquistas, muito superiores às de qualquer outro aluno, ele havia desbloqueado o título de senhor do ensino médio com todos os 3 títulos da idade escolar desbloqueados. A conquista dos 9 anos de ensino obrigatório estava completa. E ele havia obtido o novo atributo biológico, sobrevivência do mais apto. Enquanto o poder fluía por seu corpo, ele percebeu com satisfação que o título finalmente havia sido desbloqueado. Ao sair da escola com o Xingan Lenzin, Xingan considera seu novo título de sobrevivência do mais rápido. A habilidade permite que um predador devore a essência vital de outras criaturas para evoluir. Ele se pergunta o que é exatamente essa essência vital. Perdido.
em pensamentos. Até que Shankigan o chama para esperar. Ele volta à realidade e tem uma ideia. Pergunta a Shankigan se pode pegar emprestado seu colar com a presa. Ele fez. Ela concorda e entrega a ele. No momento em que seus dedos tocam a presa, uma notificação do sistema aparece. Ela informa que ele devorou um traço de essência vital da borboleta gigante abissal, desbloqueando um novo manual. Com 1% de progresso. Uma imagem espectral de uma borboleta escura colossal, com olhos nas asas, surge ao seu redor. Ele fica chocado ao perceber que a presa é, na verdade, um dente de borboleta. Naquela noite, na esperança de aprender mais, ele precisa pesquisar sobre a borboleta gigante abissal, na internet. Para sua surpresa, não encontra nenhum resultado. Percebe então que terá que estudar essa criatura exótica por conta própria. Ele se lembra de que baixou e havia lhe dado, antes, um par de presas. E virando sua mochila, encontra o segundo dente. Segurando a segunda presa, absorve novamente seu poder. Outra notificação do sistema confirma que ele devorou um segundo traço de essência vital. Mas o progresso do manual aumenta. Apenas para 2%. Ele olha para a presa com decepção. Percebendo que não restava muita essência vital nela, conclui que deve encontrar outra maneira de desbloquear todo o poder da borboleta gigante abissal. No dia seguinte, após a escola, para fortalecer seu treinamento e garantir uma rota rápida de fuga contra possíveis bestas aberrantes, Lindsay Shane começa a levar Shen Kang de bicicleta para a escola, e de volta para casa também. Todos os dias. Ao deixarem os portões da escola, um homem o chama. Lin Xinchen e Shankigan param. E o homem de agasalho se apresenta como o treinador Gu, da equipe de artes marciais da escola. Ele elogia a performance de Lin Xinchen no festival esportivo como a melhor da história da escola. Com grande entusiasmo, o treinador Guogo convida formalmente Lin Xinchen a se juntar à equipe, insistindo que seu talento atlético supera até mesmo suas habilidades acadêmicas. Ele incentiva Lin Xinchen a aceitar, mas também lhe dá tempo para conhecer melhor a equipe, antes de decidir. O treinador Gu fala tão rápido e com tanta paixão, que Lin Xinchen nem consegue recusar, ao se despedirem. O treinador diz que a equipe de artes marciais fica na sala C do ginásio, e que o aguardará caso ele queira visitar no dia seguinte. Ao anoitecer, Lin Xinchen já está de volta ao seu quarto, pronto para testar sua nova habilidade. Ele junta as mãos, esmagando uma barata e um mosquito. Ao abri-las para examinar os insetos mortos, não sente nenhum fluxo de poder. Percebe que matar criaturas pequenas e comuns, a mente dele ativa a habilidade. Ele deduz que apenas feras poderosas ou exóticas possuem essência vital suficiente para ser consumida em sua evolução. Para verificar sua nova teoria, Lin e Shen decidem visitar um supermercado que vende carne de besta, levando o Shinga na garupa. Eles pedalam até a cidade e logo chegam a um grande supermercado de vários andares. Lá dentro, passeiam pelos corredores. E Li Jin e Sen percebem que, embora houvesse muita carne de besta, tudo estava embalado. Ele sabe que não pode testar sua teoria, sem tocar diretamente na carne. Justo quando ele começa a ficar frustrado, há um açougueiro anunciando cortes frescos de carne de besta. E à vista, um balcão com uma placa dizendo, carne de besta fresca. Não embalada. Segura para consumo. Onde o açougueiro corta grandes pedaços de carne, pedindo que a confusa Shankigan espere. Ele diz que vai dar uma olhada na carne, sem explicar mais nada. Ansioso para confirmar suas suspeitas, ele corre até o balcão. Estende a mão e toca um pedaço recém-cortado de carne de besta. No instante em que faz contato,
Um poderoso fluxo de energia púrpura percorre seu corpo, exatamente como ele pensava. A carne de besta continha uma forte carga de essência vital. Ele fecha o punho de excitação. Um largo sorriso no rosto. O Sharingan observa perplexo. Não consigo entender por que ele está tão animado, apenas por tocar a carne. Aproxima-se com uma expressão de preocupação confusa, perguntando como é a sensação da carne, tentando disfarçar. Lindsay Shen responde casualmente que a carne só parece mais fresca que o normal, e pergunta se ela também quer tocar a carne, que ganha a cena desesperadamente com as mãos e recusa, dizendo que ele já tocou o suficiente pelos dois, tendo confirmado sua teoria. Lindsay Shen decide comprar um pouco da carne de besta, para testar. Em casa. A surpresa de Xinshan. Ele não se surpreende com a reação dela, sabendo que a carne de besta é incrivelmente cara, mesmo a opção mais barata. A lula fantasma sombria. Custa quase 1.000 ienes por quilo. Decidindo levar a lula. Ele pega um pacote. Xinshan entra em pânico com o preço, dizendo que é muito caro. E que ele deveria perguntar à mãe primeiro, Lin Zenshin. Apenas sorri e aperta sua cabeça, de forma tranquilizadora. Diz para ela não se preocupar. Inventando uma mentira de que sua mãe já havia pedido que comprasse bastante para as duas famílias. Um flashback mostra sua mãe zangando-se internamente, aceitando, feliz em cozinhar um banquete. Lin Zenshin admite que, embora compartilhar faça parte do seu plano, sua motivação mais importante é testar se pode absorver a essência vital ao consumir a carne, pois teme que a absorção direta possa estragar o alimento. Na caixa, ele compra 3 pacotes de lula fantasma sombria, por um alto valor de 29 ienes. A caixa agradece pela compra. Ao saírem, Liz e Shen pensam em como a carne foi cara, se perguntando quando poderão comprá-la novamente, quando terminam as compras. Já passa das 21 horas. Sabendo que a cidade anda caótica ultimamente, decidem ir direto para casa por segurança, no caminho de volta. Lindsay Shen não consegue parar de pensar em seu experimento, incapaz de esperar. Discretamente, coloca a mão sobre o pacote de carne no cesto. Imediatamente sente o mesmo fluxo familiar, de energia púrpura. Seu sistema confirma que ele devorou um traço de essência vital, da lula fantasma sombria. Um novo manual da criatura é desbloqueado, mas seu progresso é de apenas 0,1%. Uma imagem espectral da ameaçadora lula surge em sua mente. Enquanto pedalam pelas ruas silenciosas, ele faz alguns cálculos mentais. Percebe que devorar uma pequena quantidade de carne apenas desbloqueou uma fração de seu poder. Estima que precisaria devorar 100 quilos para atingir 100% do manual, o que custaria impressionantes 100.000 ienes. Ele considera a habilidade especial da lula, de se dissolver em água e desaparecer, e decide que a poderosa técnica vale o preço. Seu caminho está claro. Precisa ganhar uma grande quantia de dinheiro, já que não pode pedir tanto à família, então se lembra de seu segundo motivo para comprar a carne, testar se absorver a essência vital faria com que ela estragasse. Ele olha para o pacote. Já se passou um tempo. Mas a carne parece estar perfeitamente fresca. Sorri satisfeito por absorção da essência, não estragar a carne. Enquanto continua a extrair o seu poder, a barra de progresso da lula sobe para 3%. Sua concentração é interrompida quando Shinigami grita um alerta. Ele freia bruscamente, parando a poucos centímetros de um casal na ciclovia, e se desculpa. Repreende a si mesmo por não estar prestando atenção ao caminho. Então se pergunta por que a via está tão lotada. Shinigami aponta à frente e eles veem um tumulto em passe. Um homem musculoso de cabelos vermelhos mantém uma mulher refém sobre a mira de uma faca. Shinigami reconhece a refém aterrorizada como sendo sua professora, Shoumei.
O homem grita ameaças à multidão. A área está cercada por policiais, que tentam acalmar a situação com um megafone. O capitão segura o oficial Bing, dizendo para não atirar de forma imprudente. Ele explica que o alvo está muito próximo da refém, usando-a como escudo, tornando impossível um disparo limpo. O oficial sugere gás lacrimogênio, mas o capitão rejeita, temendo que o suspeito fosse provocado, antes que tivesse feito. Enquanto a polícia hesita, Lindsay Shane decide agir discretamente. Pega uma pequena pedra do chão e arremessa-a, com velocidade e precisão incríveis. A pedra atinge a arma do oficial Bing, fazendo-a disparar acidentalmente. A bala perdida acerta a mão do sequestrador, obrigando-o a gritar e soltar a faca, libertando a professora Shou-mei. Aproveitando a oportunidade, o capitão ordena a ação. Os policiais avançam e prendem rapidamente o suspeito, desarmado. Enquanto uma policial consola a professora assustada, mas ilesa, com a situação controlada, Lindsay Shane volta silenciosamente para sua bicicleta. Shane e Kendall olham com olhos arregalados, perguntando-se se foi ele quem jogou a pedra. Ele rapidamente pede silêncio, dizendo que deveriam sair e conversar depois, e eles pedalam para ir embora. Quando estão prestes a se afastar, uma voz ordena que parem. O capitão da polícia pergunta se foi Lin Xinchen quem lançou a pedra. Pânico por ser descoberto. Ele nega com um sorriso nervoso. O capitão os observa se afastarem, achando estranho que alguém não queira admitir seu ato heróico. Ele comenta em voz alta que há uma recompensa por bravura. A palavra recompensa imediatamente chama a atenção de Lin Xinchen, que precisa de dinheiro. Ele freia bruscamente, derrapa e volta correndo até o capitão, envergonhado. Retira a negação e admite ter jogado a pedra, explicando que o dinheiro é realmente importante para ele. O capitão lhe diz para ir até a delegacia, registrar um depoimento, prometendo ajudá-lo a solicitar a recompensa, após avisarem suas famílias. Lin Xin, Shen e Shen Qingnan se preparam para ir até a delegacia, confiantes de que tudo correria bem, mas enquanto os policiais levavam o suspeito algemado, algo dá terrivelmente errado. O rosto do homem começa a se retorcer grotescamente. A polícia percebe, horrorizada, que ele é um herói, e está se transformando em um enorme rato aberrante, bem diante de seus olhos. A criatura arrebenta as algemas e entra em fúria, desferindo arranhões com suas garras massivas contra os policiais. O capitão pega o rádio e ordena fogo total, mas para proteger os civis, os agentes descarregam suas armas, porém as balas não surtem efeito. Um relatório urgente identifica o herói como alguém fundido com o gênio do Rei dos Ratos, e pede reforço imediato. Percebendo o perigo, Li Shen pede desculpas, agarra os dois e os arrasta para fugir, incentivando-os a correr. Ele se sente aliviado por o monstro não persegui-los, mas sabe que precisam escapar rápido. Enquanto fogem, uma nova figura desce dos céus em volta, em uma aura roxa. É uma ciborgue feminina e uma armadura futurista elegante. Ela desfere um golpe poderoso no rato gigante, fazendo-o cambalear para trás, flutuando no ar. A ciborgue, uma mulher de cabelo curto roxo, começa a carregar um canhão de energia em seu peito. Ao comandar o disparo, libera um devastador feixe de energia púrpura, que engole o rato mutante. A criatura ruge de dor, até ser completamente desintegrada, restando apenas vestígios carbonizados. Lin Xianchen observa atônito um incrédulo poder da ciborgue. Com a ameaça eliminada, a professora Shou-mei e Xindan suspiram de alívio. Lin de Seixen, no entanto, está mais preocupado com sua bicicleta, aliviado ao notar que o disparo não atingiu, o que seria uma enorme perda financeira. Assim que a atenção diminui, ele tem uma súbita realização. Olha para o cesto da bicicleta e vê que a carne de Lula fantasma sombria estragou, exalando um cheiro pútrido.
Agora entende que sua teoria inicial estava correta. Absorver a essência vital faz a carne apodrecer, mas com certo atraso. Segurando um tentáculo murcho. Decide inventar uma desculpa e culpar a luta e o herói morto. Fazendo um espetáculo dramático. Ele joga o tentáculo estragado no chão, em voz alta, culpando o herói e o ataque do ciborgue, por terem arruinado a carne. A professora mostrou-lhes o consolo, dizendo que o importante é que todos estão bem, embora pretendam ir para casa a pedido do capitão. Acabaram acompanhando a equipe de segurança até a delegacia. Não esperavam ser transportados na mesma van que os restos do herói. Após o disparo do canhão, tudo o que restou foi uma pilha de carne queimada, sobre uma maca. E o fedor era intenso. Enquanto está sentado na van, mal cheirosa. Outro pensamento atravessa a mente de Lizzie. Ele se lembra de que as presas da besta de Bay ainda continham essência vital. Muito tempo depois da criatura estar morta, uma nova possibilidade surge em sua mente. Será que poderia haver essência vital também nesse cadáver? E se houvesse? Será que ele poderia devorar para si o gênio do rei dos ratos? Sentado na van da polícia, Lizzie se pergunta quanto do gênio do rei dos ratos conseguiria devorar do cadáver carbonizado do herói, decidido a descobrir. Ele discretamente estende a mão em direção aos restos, no momento em que faz contato. Sente uma poderosa onda de energia vermelha. Seu sistema confirma que ele devorou um traço de essência vital do rato mutante gigante, desbloqueando seu manual com impressionantes 5% de progresso. Ele fica chocado com a quantidade absorvida, e percebe que a frescura da fonte é diretamente, proporcionalmente, a quantidade de essência vital que ele pode obter. O oficial o acompanha e percebe seu movimento, e diz para ele ficar quieto. Eu os deixei rapidamente. Aliga que só precisava se esticar. Mais tarde, no Departamento de Segurança Pública, ele sabe que, embora fosse fácil de enganar, o capitão de segurança é mais perspicaz. O capitão informa a Liz Shen que já solicitou sua recompensa por bravura, mas logo passa a questioná-lo com mais seriedade, perguntando como um aluno do ensino médio, àquela distância e com pouca iluminação, como você conseguiu acertar com tanta precisão a mão do herói, que segurava a faca, usando apenas uma pedra. Lindsay Shane dá uma resposta vaga, alegando que é porque treina muito sua mão direita. Eita, entendedores entenderão. A resposta estranha deixa o capitão sem palavras. A conversa é interrompida quando Shane Kingan chama, dizendo que sua tia chegou. Lindsay Shane se surpreende ao ver seus pais entrando, apressados na delegacia. Sua mãe corre até ele em pânico, chamando seu nome com expressão apavorada. Ela o envolve em um forte abraço, perguntando se ele está bem e dizendo que quase morreu, de susto. Ele tenta acalmá-la, garantindo que está tudo bem. E até ganhou uma recompensa por bravura, segurando-o firme. Sua mãe o fez prometer que, da próxima vez que houver perigo, ele deve primeiro se esconder em segurança, com lágrimas nos olhos. Ela diz que tudo o que deseja é vê-lo crescer em paz. Li Shen fica visivelmente comovido, com a sincera preocupação de sua mãe, enquanto deixa o local. Len Zinshin o tranquiliza, dizendo que sempre se protegerá primeiro. O capitão da polícia observa-os partir, ainda refletindo sobre as estranhas habilidades do garoto. No caminho, Lindsay Shen passa por duas policiais que conversam sobre o caso. Uma comenta que os pervertidos estão ficando cada vez mais ousados, e a colega revela que o herdeiro era um estudante de humanidades da Universidade de Guanyin, doutrinado pelo culto do Deus Rato. A primeira policial amaldiçoa o garoto, mas a segunda ressalta que é preciso eliminar a causa raiz, o autoproclamado Rei dos Ratos. O nome chama imediatamente a atenção de Len Zinshin. No carro, a caminho de casa, ele começa a pesquisar o culto do Deus Rato em seu celular. Ficando surpreso com a quantidade de informações, descobre que a base principal do culto fica na cidade de Xangai, e que a maioria de seus membros são marginalizados sociais. Ele encontra uma informação chocante.
sugerindo que o rei dos ratos deseja evoluir para uma forma de vida superior e está forçando seus seguidores a reunir materiais de evolução. Isso leva a uma pergunta perturbadora. Será que o rei dos ratos, uma besta aberrante, já desenvolveu consciência? Seus pensamentos são interrompidos quando olha pela janela e vê um enorme rato, quase do tamanho de um gato na calçada. Por um instante, ele se pergunta se teria relação com o rei dos ratos, mas logo descarta a ideia, dizendo para si mesmo que no sul, ratos do tamanho de gatos não são tão incomuns, espantando a dúvida. Percebe como Shanshi está estranhamente quieta. Ele olha para o lado e vê-a contorcendo-se desconfortável, com os joelhos bem juntos. Imediatamente entende. Lembra-se de que desde criança, sempre que ela ficava nervosa ou assustada, não conseguia controlar a bexiga. Embora fosse algo embaraçoso para ela, Lindsay Shanshi sempre acreditou que essa razão peculiar poderia estar ligada a algum potencial oculto dentro dela. Ao chegarem em casa, a mãe de Lin Shenshin Zangguanshin fica chocada ao ver que os quase 3.000 ienes em carne de besta desapareceram. Lin Shenshin rapidamente inventa uma desculpa, afirmando timidamente que durante a emergência deve tê-la derrubado enquanto fugia. Sua mãe imediatamente coloca a segurança dele em primeiro lugar, dizendo para esquecer a carne e que o que importa é ele estar bem. Li Shen respira aliviado. Internamente, feliz por ter enganado a mãe. No entanto, seu pai, Ling Yang, é mais teimoso. Ele anuncia que vai voltar para procurar a carne cara, vangloriando-se de que, mesmo sendo um trabalhador mal pago, ainda é durão. Lin Seixen tenta impedi-lo, argumentando que é perigoso e que a carne já está estragada. Seu pai fica desconfiado, perguntando como ele poderia saber que estava estragada, suando nervoso. Lin Seixen rapidamente afirma que era apenas um palpite óbvio. Enquanto isso, de volta agora ao vazio Departamento de Segurança Pública, o capitão da polícia ainda reflete sobre os estranhos acontecimentos da noite. Enquanto fuma um cigarro, ele não consegue tirar da cabeça como um simples estudante poderia ter arremessado uma pedra com tamanha força e precisão. De repente, houve um barulho estranho vindo do canto. Seus olhos se arregalam de choque ao ver um rato enorme, muito maior do que qualquer roedor normal, empoleirando-se sobre os armários de arquivos. Antes que pudesse reagir, o rato gigante salta. O capitão saca sua pistola instantaneamente e abre fogo. O confronto é rápido e violento, terminando em um borrão de sangue. No dia seguinte, em uma sala de aula, Zen suspira em sua carteira, refletindo sobre a noite anterior. Conclui que ainda é muito fraco em comparação com o poderoso herói e a ciborgue. Precisa ganhar dinheiro rápido para comprar mais carne de besta, como um fantasma sombrio de Lula. Para preencher a barra de progresso do manual, considera se tornar um influenciador ou vender materiais de estudo. Mas descarta a ideia por ser muito chamativa. Contraria seu objetivo de manter um perfil discreto. De repente, uma ideia lhe ocorre. Ele se lembra de que neste mundo, as artes marciais e a fusão genética são mais importantes do que os estudos. Decide que é hora de agir. Mais tarde, vai até a academia onde a equipe de artes marciais treina no prédio C. Encontra o treinador Gu, bebendo em um frasco térmico e o cumprimenta, surpreso. O treinador Gu pergunta se ele está ali para se juntar à equipe, ou apenas para conhecer melhor o grupo. Em vez de responder, Li Shen se inclina e pergunta discretamente se entrar para a equipe lhe daria a chance de competir em torneios da cidade, e se o prêmio em dinheiro era alto. O treinador sorri,
confirmando que ele teria essa oportunidade e que os prêmios valem dezenas de milhares. Com sua principal preocupação respondida, Li Shen aperta a mão do treinador e anuncia que está entrando para a equipe de artes marciais, naquele dia. O treinador Gu recebe com alegria, reúne a equipe para anunciar o novo membro. Ele apresenta Li Shen, lembrando a todos de sua performance como campeão do festival esportivo. Os outros membros da equipe, Zhang Kai, Huang Shenxin, Li Shutong e Han Sui se apresentam. Por fim, Li Shen se apresenta como Li Shen. Não tem treinamento formal em artes marciais. O treinador Gu demonstra técnicas básicas de punho e perna. Ele explica que os movimentos parecem simples, mas são difíceis de dominar. Observando que Li é o aprendiz mais rápido da equipe, levou uma semana para aperfeiçoá-lo. Em seguida, incentiva Lin Seixin a tentar. Lin Seixin assume uma postura de combate, graças ao atributo de raiz celestial da sabedoria, que ele concede. A percepção marcial dos céus, ele já havia memorizado e entendido cada detalhe da demonstração, apenas assistindo. Ao praticar as técnicas de punho, uma notificação do sistema o recompensa com pontos de vitalidade, força, destreza e proficiência. Ele executa os movimentos de punho com precisão e velocidade impecáveis. Transita sem esforço para as técnicas de perna, realizando chutes poderosos e fluidos. Outra notificação do sistema lhe concede pontos de destreza muscular nas pernas e proficiência. O treinador e a equipe observam em silêncio, atônitos. O queixo do treinador cai. E ele quase deixa cair sua garrafa térmica, incapaz de acreditar. Ele se pergunta como alguém poderia aprender formas tão complexas perfeitamente, após apenas uma olhada. Observando a performance impecável, o único pensamento surge em sua mente. Ele deve ser um prodígio marcial único em 1 milhão. Naquela noite em Xangai, a mãe de Li Shen, Zhang Weishen, o chama para jantar. Ele corre animado, colher na mão, perguntando o que ela preparou. Ela orgulhosamente apresenta um grande prato de lula fantasma, sombria, que ele queria. O aroma é incrível. E ele diz à mãe o quanto está cheiroso. Ela insiste para que ele coma. Enquanto está quente, ele dá uma mordida e elogia a comida como a melhor do mundo. Satisfeita, ela o incentiva a comer bastante, revelando que comprou 3 quilos inteiros para ele. Enquanto come, uma notificação do sistema aparece. Ele devorou um traço de essência vital da lula fantasma, sombria. Ao consumi-la, elevando o progresso de seu manual para 3%, ele percebe, frustrado, que comer a carne funciona tão bem quanto. Se soubesse disso, não teria estragado o primeiro lote. Ao tocá-la, enquanto comem, uma reportagem chama sua atenção. Fala sobre uma garota prodígio de 14 anos, uma ciborgue jovem, ainda na escola, após se fundir com um núcleo de energia, seu sistema energético lhe concedeu habilidades sobre-humanas. Ela consegue levantar um SUV de 5.000 quilos com uma só mão, correr 100 metros em 3 segundos, e saltar 8 metros verticalmente. Vendo isso, Li Shen reflete sobre o debate em seu mundo entre a fusão genética do prodígio de Kyoto e o sabernetismo dessa garota. Qual caminho seria mais forte? Seus pensamentos são interrompidos por outra notícia, urgente. Anuncia-se que o capitão de segurança que haviam conhecido, Rei Xian, foi morto em seu escritório. As câmeras de segurança mostram que ele foi atacado e devorado por um rato mutante gigante que invadiu a delegacia. Médicos aparecem, levando seu corpo em uma ambulância. Li Shen fica horrorizado. Ele se lembra do enorme rato que viu na noite anterior, e se pergunta se havia ligação. Imagina um rato gigante causando destruição pela cidade. A morte do capitão. Ao lembrete sombrio do perigo crescente e determinado, Li Shen decide que deve intensificar imediatamente seu treinamento.
Após a morte do capitão de polícia, Li Shen se dedica a uma rotina de treinos árdua. Depois da prática intensa, ela já consegue correr 100 metros em impressionantes 4,6 segundos. Seu poder físico disparou. Seu salto vertical chega a 5,3 metros, e ela consegue levantar impressionantes 1.200 quilos com uma mão. Além de seu treino pessoal, ele continua praticando artes marciais com a equipe na escola, esperando aumentar sua força rapidamente para o torneio que se aproxima. Na manhã seguinte, a caminho da escola, ele vai até o ginásio para treinar com uma curiosa Shen Kendra, o acompanhando no trajeto. Uma garota de cabelo rosa cumprimenta calorosamente Lisa, de Shane, e oferece uma garrafa de leite fresco. Ele recusa educadamente. Agradece e passa direto com um Sharingan, deixando a garota desapontada. Observando a distância, está seu companheiro de equipe, Huan Tianxin. Ele cerra os punhos de raiva, ressentido pelo fato de que o garoto que o derrotou no festival esportivo rejeitou um presente da garota que ele admira, incapaz de conter a frustração. Huan Tianxin avança e bloqueia o caminho deles, confrontando Lin Shen, repreendendo-o por sua falta de educação e por magoar os sentimentos da garota. Enquanto Lin Shen explica calmamente que é alérgico a leite, Huan Tianxin se recusa a acreditar e o chama de mentiroso. Enfurecido, Huan Tianxin aponta para Lin Shen e o desafia para um combate. Ele define os termos. Se perder, nunca mais incomodará Lin Shen. Mas se Lin Shen perder, terá que beber a garrafa inteira de leite, assim que o desafio é lançado. Uma nova notificação do sistema aparece. Uma nova missão de conquista foi ativada. Derrotar 1000 oponentes diferentes em competições formais, para o atributo biológico. Sobrevivência do mais apto. Um sorriso astuto se espalha pelo rosto de Lisa Shin. Essa é a oportunidade perfeita que ele estava esperando. Cercado por uma aura púrpura ameaçadora, ele aceita o desafio. Seus olhos brilham de expectativa, enquanto concorda com o combate. A notícia do duelo se espalha rapidamente pela escola. 2 alunos decidem, animados, assistir à luta entre o popular Júnior Lin Zisen e um veterano. Quando chegam, o ginásio está lotado, com um grande círculo de espectadores ao redor da área de combate. A torcida claramente apoia Lin Zisen. Muitas de suas fãs o incentivam a dar uma lição em seu oponente, incluindo a garota de cabelo rosa de antes, que já prepara o celular para gravar. Huan Tianxin bufa, irritado por todos assumirem que ele vai perder, internamente. Admite que o talento de Lin Denzhen cresceu de forma incrível no último mês. Ele vê esse duelo como sua última chance de colocar o prodígio em ascensão em seu lugar e mostrar sua própria força. Contrastando com o nível de intensidade do rival, Ninja Sen parece indiferente. Com calma, comenta que precisa ir para casa. Jantar pergunta se eles podem fazer a luta ser rápida, considerando isso como um insulto. An Tianxin sorri de lado e aceita conceder o desejo. O treinador Gu se posiciona entre eles para oficializar a luta, levantando a mão e lembrando as regras. No entanto, antes do início, An Tianxin grita para esperar, exibindo um sorriso arrogante. Ele oferece uma vantagem a Li Jinsen, dizendo que treina há quase 2 anos, enquanto Li Jinsen é apenas um novato, com 1 mês de prática. Para ser justo, ele declara que permitirá que Li Jinsen faça os 3 primeiros movimentos. Li Jinsen simplesmente concorda, no instante em que aceita. An Tianxin avança em um piscar de olhos, pegando Li Jinsen de surpresa. Antes que o oponente consiga levantar a guarda, An Tianxin desfere um único soco devastador. O golpe acerta com força brutal, fazendo o sangue jorrar do nariz de An Tianxin. Ele cai instantaneamente,
caindo inconsciente no chão do ginásio. O local inteiro fica em silêncio absoluto. O queixo do treinador Gu cai enquanto ele grita, incrivelmente, que a luta acabou em um único soco. O restante da equipe de artes marciais e a plateia ficam igualmente chocados, considerando o resultado absurdo. Incapazes de acreditar que o duelo terminou em um segundo. Permanecem em silêncio, até que este é quebrado por um rugido de comemoração. Shingan ergue o punho no ar, vibrando pela vitória de Li Jinsen. Outras garotas, incluindo a de cabelo rosa, juntam-se aos gritos, elogiando a incrível performance, enquanto ele permanece de pé sobre o oponente derrotado. Lin Shingan recebe uma notificação do sistema, informando que, ao derrotar o rival e conquistar a admiração do sexo oposto, obteve direitos de acasalamento prioritários. Mais importante, o progresso de sua nova missão atingiu um marco. Ele reflete que ainda tem um longo caminho para desbloquear o atributo de seleção natural e acelerar seu avanço. Voltando-se para os membros apavorados da equipe de artes marciais, com um sorriso amigável, porém inquietante, sugere que todos deveriam lutar também. Os colegas o encaram pálidos de horror e começam a inventar desculpas. Um alega ter aula na sexta. Outro diz que a mãe o espera para jantar, enquanto outros fingem estar doentes. Antes de fugir, o Antianshenk tenta se levantar de joelhos, recusando-se a aceitar a derrota. Curioso, acusa Lindin de ataque surpresa e promete esmagá-lo em uma revanche. Treinador Ginter vem dizendo para Huin Tianshenga aceitar a derrota como um homem. Em seguida, o treinador questiona em voz alta se o soco foi apenas um golpe de sorte, decidindo testar a teoria com outro membro da equipe, chamado Shai. Ao ouvir seu nome, um garoto de cabelos despenteados congela de medo. Embora assuma uma posição de combate, está claramente apavorado, implorando para que a luta não chegue ao seu rosto. 10 minutos depois, o resultado é claro. Vários membros da equipe de artes marciais estão inconscientes no chão do ginásio. Apenas Lin Shen permanece de pé, observando o que conquistou. Lin Shen apenas trocou alguns golpes. No entanto, ao verificar o sistema novamente, fica desapontado. Fora a vitória inicial, nenhum dos outros combates contou para sua conquista. A contagem de rivais permanece em 1 de 1000. Ele percebe que as lutas amistosas não bastam. Precisa derrotar rivais em competições oficiais. Enquanto pensa nisso, uma mão pousa em seu ombro. O treinador Gu sorri com orgulho, declarando que Lin Shen é o verdadeiro gênio. Empolgado, o treinador exclama que em pouco mais de um mês, o novato se tornou o trunfo da equipe. Cheio de confiança, anuncia que com Lin Shen liderando a escola, esmagará todas as outras e conquistará o primeiro lugar no torneio regional de artes marciais deste ano. Enquanto o treinador comemora, Lin Shen tem um momento de clareza. Ele percebe que o treinador está certo. O torneio é a oportunidade perfeita para enfrentar diversos adversários oficiais de uma só vez determinado. Entende que, enquanto derrotar esses oponentes em competições formais, cada vitória contará para seu progresso. Seus pensamentos são interrompidos quando Huan Tianxin é derrotado e chama seu nome. Recuperando a consciência, Huan Tianxin se levanta, aponta para Li Jisen e aceita formalmente sua derrota, fazendo uma declaração de submissão, estranha e exageradamente gráfica. Suas palavras deixam todos, incluindo Shankiga, o treinador, Gu e Linzen, completamente chocados e desconfortáveis, com o duelo encerrado. Os espectadores e o treinador saem rapidamente, deixando-o confuso e reclamando que não terminou seu discurso. Neste mundo, estudantes do ensino médio devem escolher entre artes marciais ou acadêmicas. Diante dos perigos do mundo, a classe de artes marciais é considerada a escolha superior. Determinado a não ficar para trás,
Shan Qingdan decide entrar para a classe de artes marciais e começa a treinar rigorosamente com Lin Shen. A rotina diária é intensa. Começam com uma corrida de 3.000 metros, seguida por 1 hora de prática de combate, corpo a corpo. Depois fazem abdominais e flexões para ganhar força, para concluir cada sessão. Lindsay massageia Shan Qian alivia a tensão muscular. Claro que Lindsay não relaxa em seu próprio treino, empurrando-se ao limite todos os dias, movida pelo objetivo de vencer o torneio e desbloquear o atributo de seleção natural, o mais rápido possível. 1 mês depois, todo o esforço está prestes a ser colocado à prova. O dia do torneio regional de artes marciais finalmente chega. E um determinado lindo Ensen está pronto para competir. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like e se inscreva no canal. Considere também se tornar um membro, caso queira apoiar o nosso trabalho. É bem baratinho e nos ajuda muito. Vá agora mesmo até a seção de comentários e comente, pedindo pela parte 2. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom. E entre em nosso servidor do Discord, para bater um papo com a gente. Dito isso, eu vou ficando por aqui. E é claro que eu te vejo no próximo vídeo.